Queridos amigos, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por poderem estar conosco, obrigado por nos darem o privilégio de podermos neste momento também estar aí consigo, estar com você, querida amiga, com você, prezado irmão e amigo, para mais uma palestra sobre aquilo que Jesus pode ser para nós, aquilo que Jesus se oferece, está disponível para ser na sua vida, na minha vida. Nós temos ao longo de várias semanas estudado algumas afirmações poderosas que Jesus fez e que foram registradas no Evangelho de João, quando ele afirmou a sua divindade, afirmou principalmente aquilo que ele pode ser para cada um dos seus filhos, aqueles que estão disponíveis a deixar que o Senhor seja o mestre das suas vidas e que seja também o pastor da sua existência. Nesta noite nós vamos abrir a palavra do Senhor e vamos mais uma vez ao Evangelho de João, ao capítulo 14, ao verso 6, aonde iremos encontrar ali uma poderosa afirmação onde Jesus apresenta três conceitos que estão associados justamente ao seu nome. E quando nós conhecemos, como nós cristãos familiarizados com o texto da Bíblia, muitas vezes ao lembrarmos deste texto de João capítulo 14, verso 6, sabemos que esta é a poderosa afirmação na qual Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que nós vamos fazer ao longo destes próximos momentos, nesta pequena palestra de reflexão sobre mais uma das afirmações em que Jesus apresenta a sua divindade, nós vamos efetivamente tentar entender algumas das lições espirituais, dos conceitos práticos para a nossa própria experiência pessoal que esta afirmação nos traz. Mas para entendermos aquilo que Jesus disse, é conveniente que possamos perceber o contexto em que ele o fez. Talvez você, amigo e amiga, que nos tem acompanhado ao longo destas semanas na série Eu Sou, tenha percebido que temos feito referência com muita frequência ao fato de que, para entendermos uma determinada afirmação, um determinado texto bíblico, é sempre importante recorrermos ao seu contexto. Isto não só é útil para a série de temas que temos estado a estudar, mas, querido amigo, é útil sobretudo para o seu estudo pessoal da Palavra de Deus. Hoje, nós, por vezes, somos capazes de encontrar as ideias mais estranhas, os conceitos mais bizarros em relação à prática da vivência cristã, porque muitas vezes se fundamentam estas crenças, estas ideias, estas doutrinas ou estas práticas religiosas em determinados textos bíblicos que, extraídos do seu contexto, podem efetivamente gerar formas um tanto aberrantes de uma vivência religiosa que, por vezes, não tem nada a ver com o próprio ensinamento das Escrituras. Por isso, a referência que tantas vezes fazemos ao fato de que é conveniente que cada um de nós possa analisar um texto bíblico no seu contexto. Ler os 5 versos que estão acima, os 5 versos que estão abaixo. E normalmente, nestes cerca de 10, 11 versículos bíblicos, é suficiente para nós percebermos realmente qual é o contexto do qual a afirmação que vamos ler pode efetivamente nos ajudar e esclarecer sobre o tema que estaremos a estudar. E por isso, gostaria de convidá-lo a que pudesse também, neste instante, abrir a sua Bíblia. E vamos ainda ao capítulo 13. Ao capítulo 13, ao verso 36, onde ali Jesus, de alguma forma, vai apresentar o contexto daquela que será a conversa que ele terá com os seus discípulos dali em diante. Então, João, capítulo 13, verso 36, Simão Pedro disse, Senhor, para onde vais? E então Jesus responde-lhe, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Ora, há aqui uma ideia que vai, de alguma forma, ser desenvolvida nos restantes versículos que João usou para narrar esta interessante conversa entre Jesus e os seus discípulos. Nós não podemos esquecer que o capítulo 13 conta a respeito da última ceia que Jesus passou com os seus discípulos na altura da Páscoa. Portanto, nas vésperas de ser assassinado na cruz do Calvário. E neste texto, João narra aquilo que Jesus deixou de forma muito clara com os seus discípulos, que era não só a iminência da sua morte, mas sobretudo o final do seu ministério na terra.
E com isto, Jesus deixa muito claro para os seus discípulos que ele haveria de partir deste mundo. E quando Jesus disse isto, João e os demais apóstolos que estavam ali junto com Jesus, eles sentiram-se já de alguma forma um pouco órfãos daquele que tinha sido o seu mentor, que tinha sido a sua referência espiritual. E desta forma, então, os discípulos tiveram nas palavras de Pedro, de alguma forma, a verbalização do sentimento que todos eles tinham. Jesus iria embora e o que seria deles? Por isso Pedro diz justamente isso: para onde vais? E Jesus lhe vai responder dizendo: vocês não podem seguir agora, mas um dia, efetivamente, vocês haverão de me seguir. E agora, então, é nesse contexto que nós vamos chegar, por exemplo, ao verso 1 do capítulo 14, quando Jesus diz: vocês não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, pois acreditem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, outras versões dizem: quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Esta afirmação é muito interessante porque ela, dizem alguns estudiosos e comentaristas bíblicos, que esta afirmação está relacionada com uma afirmação que, de uma forma mais ou menos ritualista, era costumeiramente dita pelo noivo quando assumia o compromisso de casamento com a sua noiva. E os judeus, eles tinham de fato esta prática: quando um rapaz assumia o noivado com uma moça, ele então deveria usar o tempo do noivado de uma forma muito específica para poder preparar o lugar, o lar que haveria de ser justamente a base daquela nova família que haveria de ser constituída. Ora, quando Jesus faz esta afirmação: não se turbe o vosso coração, eu vou preparar-vos um lugar, Jesus está mais ou menos a fazer a mesma afirmação que habitualmente os jovens, os rapazes judeus, quando faziam o seu compromisso com a sua jovem namorada, a sua jovem noiva, diziam: agora eu vou me retirar, vou preparar justamente aquele que haverá de ser o nosso lar. E desta forma, então, o noivo deveria fazer com que este período fosse o mais curto possível, para que o regresso, para que o retorno do noivo à sua noiva, ao convívio da sua noiva, e que o casamento pudesse realmente acontecer o mais brevemente possível. E agora então, usando estas palavras e usando sobretudo esta ideia, nós podemos perceber que a intenção de Jesus era que a sua partida fosse um curto período de tempo que estivesse longe dos discípulos. Na realidade, o tempo celestial, nós não o conhecemos. Jesus haveria de dizer, como está relatado em Mateus, no capítulo 24, no verso 36, que o dia e a hora do regresso de Jesus era algo que não é conhecido. Naquela altura nem o próprio Senhor Jesus Cristo conhecia, e ele diz: apenas o Pai tem esta informação. De qualquer das formas, a intenção de Jesus era que este período não fosse longo. Mas nós podemos dizer: mas já há 2000 anos, pelo menos, que Jesus partiu e ainda não regressou. Bem, há uma coisa que nós não podemos esquecer. O fato de Jesus não ter regressado ainda não faz com que a promessa que ele nos fez tenha caído por terra. Pelo contrário, na realidade, quanto mais tempo passa, estamos mais perto do regresso de Jesus. E esta é uma promessa que nós podemos realmente ter, e foi garantida por uma série de elementos e de sinais que Jesus deixou quando nós lemos Mateus 24, Lucas 21 ou Marcos capítulo 13, estes textos dos evangelhos que contam de uma forma muito clara a respeito dos sinais que Jesus deixou como indicativos da aproximação do seu regresso, do tempo do seu regresso. Isto deve servir para nós como marcos que mostram o quão perto nós estamos deste grande evento que haverá de ser o mais surpreendente acontecimento da história da humanidade, da história do planeta, quem sabe até o acontecimento mais importante da história do universo. E desta forma, então, Jesus, ele garante-nos que o seu regresso haverá de ser para breve.
Nós que estamos a viver nas franjas da história do nosso planeta, temos a certeza de que cada dia que passa estamos mais perto de voltar. É muito provável que os discípulos tivessem realmente vivido esta esperança de uma forma muito intensa. Provavelmente eles inclusive esperavam que fosse nos seus próprios dias que Jesus voltasse, porque como a promessa que Jesus faz, como semelhante ao noivo que partia para preparar o lugar onde ele e a sua jovem esposa haveriam de viver, nessa expectativa, provavelmente, os discípulos acreditavam que este período fosse curto, que a sua própria geração ainda visse Jesus regressar em glória, conforme Cristo tinha afirmado. Contudo, é importante nós não esquecermos o seguinte: as promessas de Jesus não falham. Nenhuma das profecias que Deus fez e registou na sua palavra deixaram de se cumprir. Esta, inclusive, é uma das evidências mais fortes a respeito da autenticidade e do valor inspiracional da palavra de Deus. O fato de nenhuma das profecias bíblicas terem falhado. Todas elas se cumpriram. Mas, espera lá. Talvez você esteja a pensar, mas pastor, há promessas ou profecias que não se cumpriram na Bíblia. Sim, é verdade. Há profecias que não se cumpriram na Bíblia porque estas eram de natureza condicional. Ou seja, estavam dependentes da participação ou da intervenção do povo de Israel. Há uma série de profecias que Deus fez ao povo por altura dos vários momentos de aliança que ele foi fazendo com a nação de Israel, que nem todas elas se cumpriram. Por quê? Porque eram profecias condicionais. Eram promessas que estavam condicionadas à comparticipação ou à participação do povo de Israel no pacto, na aliança que Deus tinha celebrado com o seu povo. Contudo, todas as outras profecias que não são de natureza condicional, todas as outras profecias que são de natureza relacionada com o plano da salvação, estas acontecem de forma absolutamente incondicional, ou seja, elas acontecem quer a vontade humana esteja alinhada com a vontade celestial, ou quer a vontade divina colida com a vontade humana. E é interessante nós podermos perceber como realmente Deus tem a sua mão bem firme ao leme da história. Mesmo quando aparentemente o povo de Deus está a passar por lutas e por sofrimento, por perseguição e por opressão, Deus continua a fazer cumprir a sua vontade. Mesmo quando aparentemente as circunstâncias são completamente contrárias àquilo que parece ser a providência, as circunstâncias para que tal acontecimento aconteça, ainda assim, eis que Deus, como um grande mestre de xadrez, faz com que numa simples jogada tudo seja revertido e efetivamente se cumpra a sua vontade, deixando perplexos todos aqueles que são oponentes da palavra de Deus e da sua vontade. Por essa razão, nós podemos ter a certeza de que, embora já se tenham passado 2000 anos, desde que Jesus tenha feito estas promessas, ainda assim, o seu regresso não é uma miragem, não é uma fábula que serve para encantar as pessoas ou para iludi-las de forma a aliená-las das suas próprias realidades e do seu próprio sofrimento. Deus não brinca com coisas tão sérias como a esperança no coração dos seus filhos. Por isso, querido amigo e prezada amiga, se neste momento você se sente oprimido por problemas, por lutas, por uma doença, por uma dificuldade qualquer a nível familiar ou por problemas materiais, por falta de recursos para fazer frente à sua vida, acredite, prezado e querida amiga, que Deus, Ele é demasiado sábio, Ele é demasiado poderoso para se enganar em quaisquer das circunstâncias e das promessas que Ele nos fez. É verdade que Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas também tenham bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. E isto é o motivo que neste momento pode servir para você e para mim como uma garantia de que não importa as circunstâncias que estejamos a passar, ainda assim, Deus cumprirá as suas promessas na sua vida, na minha vida, na vida do seu povo, na história da humanidade. É por esta razão que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não deixem que nada
traga trevas à vossa espiritualidade. Não impeçam que nada faça com que a vossa fé se apague, porque o regresso de Jesus é algo garantido. Jesus disse em Lucas, no capítulo 21, quando a certa altura ele disse, quando vocês virem todas estas coisas acontecerem, guerras, terremotos, pestes, sinais no céu, sinais no mundo religioso e no mundo social, quando vocês virem a humanidade ir de mal a pior, este é o momento de erguerem as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Por isso, este é um momento de esperança. Este é um momento em que, mesmo no meio das dificuldades, os cristãos podem de fato ter a convicção de que a sua salvação está próxima. Mas gostaria agora de convidá-lo a irmos ao centro da afirmação que Jesus fez no capítulo 6. João capítulo 14, verso 6. E agora vamos diretamente a esta poderosa afirmação que Jesus faz. E conscientes do contexto no qual Jesus faz esta declaração, vamos ver como realmente fica mais rico, como fica realmente mais luminosa esta afirmação que Jesus faz e como estas ideias assumem um brilho ainda mais intenso na nossa mente e na nossa espiritualidade. E agora reparem, Jesus diz aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Reparem que Jesus, como já vimos, estava a falar aos seus discípulos que estavam a sentir desde já a orfandade do seu mestre. Mas Jesus diz-lhes, não se preocupem, vocês não conhecem o caminho, mas não se esqueçam, o caminho sou eu. Não se esqueçam que talvez vocês podem ter dúvidas, mas a verdade sou eu. Não se esqueçam que vocês podem sentir o tempo passar por vocês e finalmente a vossa existência terminar, mas não se esqueçam que a vida sou eu. Eu gostaria que você, querido amigo, prezada amiga, pudesse me acompanhar neste momento na leitura de alguns versículos da Bíblia que, embora bastante conhecidos, vão trazer um novo brilho a estas afirmações que Jesus faz. O primeiro texto que eu gostaria de convidá-lo a abrir, no qual abrisse a sua Bíblia, é o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 20. Hebreus, capítulo 10, verso 20. E ali nós vamos encontrar o apóstolo Paulo a ajudar-nos a entender um pouquinho do que, de fato, esta expressão caminho quer dizer. Sabe, antes dos discípulos e dos seguidores de Cristo serem chamados de cristãos, eles eram denominados dentro da sociedade judaica como a seita do caminho. Justamente porque esta afirmação que Jesus fez em João capítulo 14, verso 6, ter se tornado quase como uma afirmação de bandeira daquele povo. Era quase como se fosse a frase de maior impacto para os cristãos. E quando eles falavam de Jesus, eles falavam de Jesus como o caminho para o reino onde eles queriam viver, o caminho para a nação eterna da qual eles queriam fazer parte e já se sentiam parte, o caminho para a eternidade onde eles queriam passar a viver. Mas em Hebreus capítulo 10, verso 20, o apóstolo Paulo faz esta afirmação. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu não sei se você, querido amigo, está recordado de que logo no início da série que estamos neste momento a estudar, ter comentado consigo que muitas das afirmações que Jesus fazia quando dizia eu sou, algumas destas afirmações, várias delas estavam intimamente relacionadas com o santuário e com o ritual do santuário. Sabem, nós não podemos esquecer uma coisa importante. Jesus era um judeu. E Jesus, como judeu, ele veio justamente para dar cumprimento a todas as profecias e a todos os ensinamentos que estavam determinados na palavra de Deus sobre qual seria o plano da salvação. E Deus, de uma forma muito inteligente, deixou para o povo de Israel uma série de orientações que estavam representadas de uma forma muito didática, de uma forma muito explícita, que era o ritual do santuário.
O santuário primeiro que foi construído lá no deserto, como uma tenda móvel, um tabernáculo que podia ser montado e desmontado de acordo com a conveniência ou com as deslocações que o povo precisava fazer, mudando-se esporadicamente de um lugar para o outro. Este santuário podia ser, portanto, montado em qualquer lugar, desde que obedecesse a um conjunto de regras muito explícitas que Deus tinha deixado para que tudo o que estivesse relacionado com o tabernáculo e o seu ritual não perdesse o sentido, não perdesse efetivamente a mensagem cristocêntrica e messiânica que ele apresentava. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, na realidade aquilo que Jesus estava a dizer era que, através justamente do santuário, ele estava a manifestar não só o plano da salvação, mas estava também a apresentar uma série de ideias e de indicações que serviriam mais tarde para que as pessoas pudessem perceber que aquele Jesus, o filho de José, nascido em Belém, mas criado em parte no Egito e em parte em Nazaré, era nada mais, nada menos do que o grande Messias, a respeito da qual as profecias do Antigo Testamento falavam. E há um detalhe interessante que nós encontramos, é que Jesus, logo no iniciozinho do seu ministério, é identificado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus. Ora, quando João disse isto, todos os que estavam a ouvir entenderam que quando João apontou para o seu primo, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, todos entenderam que aquele cordeirinho que tinha sido sacrificado dia após dia, nos vários sacrifícios que eram feitos cada dia, um de manhã e outro ao final do dia, apontavam para aquela pessoa que estava ali diante deles e que seria justamente aquele que haveria de remir a humanidade. É verdade que Jesus, toda a sua vida poderia ser compreendida e entendida dentro do santuário, dentro dos rituais do santuário, dentro dos pormenores relacionados com o santuário. Mas reparem aquilo que Paulo vai dizer neste versículo 20 que acabamos de ler. Ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Você lembra-se que quando Jesus morreu, quando Jesus expirou pela última vez naquela sexta-feira do ano 31 depois de Cristo, lá na cruz do Calvário, houve uma série de coisas que aconteceram e que marcaram a morte de Cristo. A primeira delas foi um terremoto forte que foi sentido na cidade de Jerusalém. Segunda coisa, o cordeiro que estava para ser sacrificado naquele momento, porque aquele era o dia da Páscoa e o cordeiro que iria ser sacrificado era o cordeiro pascal, cordeiro este que apontava para a pessoa do próprio Jesus Cristo. No momento em que a terra começou a tremer, o cordeiro assustou-se, assim como também se assustou o sacerdote que tinha a função de o sacrificar, e o cordeiro fugiu da mão do sacerdote. Esta é uma imagem bela, porque mostra que, tendo o Cordeiro de Deus entregado definitivamente a sua vida na cruz do Calvário, não havia a necessidade agora de continuar a sacrificar, a imolar cordeirinhos, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus já tinha entregado a sua vida em favor do homem. Mas há uma terceira coisa que acontece, é que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo rasgou-se de alto a baixo. E este rasgar não se devia ao fato de que o véu estava demasiado envelhecido ou que as cortinas estivessem demasiado poídas. Não. Havia um cuidado muito grande com as coisas do santuário e os judeus não descuidavam em detalhe algum a forma como o santuário deveria ser cuidado e como as coisas eram mantidas dentro do santuário. Na realidade, havia um conjunto de camadas que faziam com que aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo fosse, diríamos assim, algo difícil de rasgar, mesmo que alguém tivesse a intenção clara de dividir ao meio aquele tecido ou as suas várias camadas. O fato do véu se ter rasgado foi porque uma força sobrenatural efetivamente fez com que aquela cortina se abrisse, porque mostrava que de agora em diante, com a morte de Cristo, o acesso do ser humano estava plenamente garantido ao trono da glória.
Esta é uma das razões pelas quais, no capítulo 4, no verso 16, o apóstolo Paulo, na mesma epístola aos Hebreus, vai dizer: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, Jesus Cristo era o caminho. Jesus Cristo era efetivamente aquele que abriu o espaço para que o ser humano tivesse acesso diretamente a Deus. E você talvez esteja a perguntar, mas quer dizer, pastor, que antes da morte de Jesus as pessoas não eram salvas pela fé? Eram salvas pela fé. Só que a fé que estas pessoas precisavam exercer era em algo que ainda haveria de acontecer no futuro em relação ao seu ponto de existência histórico. Abraão foi salvo pela fé porque esperava que Jesus haveria de vir, que o Messias haveria de vir alguns séculos mais tarde. Todos os patriarcas, todos os homens e mulheres que amavam a Deus morreram na fé antes de Jesus regressar, antes de Jesus vir, morreram na fé de que um dia o Messias viria para salvá-los. E hoje, nós somos salvos pela fé também. Mas somos salvos pela fé num evento que já está no passado em relação ao nosso ponto de existência cronológico. Mas todos nós somos salvos pela fé. E hoje nós olhamos para o plano da salvação e temos concretizada a salvação em Jesus Cristo. Nós hoje temos concretizada a fé, a confiança de que o nosso acesso ao trono da graça está garantido porque Jesus abriu esta autoestrada da salvação através da sua morte na cruz do Calvário. É por esta razão que Jesus nos é apresentado como o caminho, porque efetivamente, à semelhança daquilo que Pedro haveria de dizer em Atos, no capítulo 4, no verso 12. Eu gostaria de vos convidar a irmos a este texto, Atos, capítulo 4, verso 12, quando Pedro, diante do Sinédrio, ele faz esta fantástica afirmação, esta heróica e corajosa afirmação. Ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui nós entendemos claramente pelo contexto que Pedro estava a falar a respeito do nome de Jesus Cristo. Era o nome de Jesus Cristo que representa a nossa salvação. É no nome de Jesus Cristo que nós temos os méritos para comparecer diante do Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós podemos reclamar esta graça imerecida para obter a nossa própria salvação, a nossa remissão, o perdão dos nossos pecados. E como dizia o profeta Isaías, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos ou escarlata, que sejam de uma cor viva e intensa, que a nossa vergonha seja insuportável, se formos diante de Deus, Ele transformará os nossos pecados em algo tão branco, tão transparente como a própria neve, ou tão limpo como o próprio linho fino. Por isso, Jesus disse: eu sou o caminho. E querido amigo, quando você e eu olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós realmente podemos ter a certeza de que neste nosso Salvador, neste nosso Mestre, nós encontramos de fato o caminho que nos conduz com certeza à salvação. Muitas pessoas se perguntam: qual é o caminho que eu devo seguir? Como é que eu devo ser salvo? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja verdadeira? A pergunta não é qual é a igreja verdadeira. A pergunta é: quem é que eu devo seguir? E quando nós seguimos a pessoa certa, acabaremos por encontrar o caminho certo e estaremos na direção correta e acabaremos por chegar ao lugar que esperávamos. Esta é, sem dúvida, querido amigo, a grande promessa que este texto nos apresenta. Mas Jesus não se ficou apenas por esta afirmação. Ele disse ainda: eu também sou a verdade. Eu gostaria de ler consigo, prezado e querido amigo, mais 2 versículos que encontramos cada um deles no Evangelho de João também. O primeiro está no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32. Quando Jesus, a respeito da palavra verdade, do conceito verdade, ele vai dizer algo muito interessante. E você deve se recordar, porque há várias semanas atrás nós estudamos sobre o conceito da verdade. Não vamos nos alongar muito mais. Se você, querido amigo, prezada amiga, nos está a assistir pela primeira vez, se você procurar
no canal do YouTube da Igreja Adventista de Setúbal, vai poder encontrar uma palestra especificamente sobre a verdade. E eu gostaria de convidá-lo a que pudesse assistir, após este momento, esta palestra onde Jesus efetivamente se apresenta como a verdade. E descubra quão maravilhoso pode ser conhecer a verdade através de Jesus Cristo. Mas reparem aqui o que Jesus diz no verso 32. João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Reparem aqui uma coisa, prezados e queridos amigos. A verdade não é algo relativo. Muitas pessoas hoje dizem, e esta ideia tornou-se mais ou menos aceita, é que a verdade é relativa. Cada um tem a sua própria verdade. Mas deixem-me dizer-lhes uma coisa, sob o ponto de vista bíblico, a verdade, ela não é relativa. A verdade não é uma experiência. A verdade não é uma opinião que cada um tem a sua própria opinião e que não pode ser discutível. A verdade é uma só, porque a verdade é uma revelação. A verdade é uma realidade imutável. A verdade, inclusive, nós podemos perceber que é uma pessoa. Porque João capítulo 14, verso 6, aliás, diz, eu sou o caminho e a verdade. Portanto, a verdade não é algo que possa ser verde para uns, amarelo para outros, cor-de-rosa para alguns outros. Não, a verdade é uma pessoa. E por isso ela é uma realidade. Ela é algo que existe. E há um aspecto muito importante que nós encontramos ainda numa outra afirmação que Jesus faz no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17. João, capítulo 17, verso 17, Jesus estava a orar ao Pai em favor dos seus discípulos. E em determinado momento, Jesus diz isto, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos amigos, se você e eu queremos conhecer a verdade, nós não devemos ir pelo mundo afora em busca de oráculos, em busca de pessoas, em busca de experiências transcendentes ou espirituais. Não, a verdade encontramos-la na palavra de Deus. A verdade está exatamente aqui, entre estas páginas, porque a verdade é uma revelação. E nós não precisamos ter experiências transcendentais ou experiências que resultem de viagens caras, dispendiosas e a sítios distantes. A verdade está, muitas vezes, guardadinha na sua própria biblioteca. A verdade pode estar, querido amigo, dentro de um aplicativo do seu telemóvel, onde você tem a Bíblia. Este livro antigo é a verdade. Por quê? Porque Deus fez questão de, não brincando com a nossa salvação, levando muito a sério a existência humana, Deus fez questão de revelar, através dos profetas, e por fim, inclusive, através do próprio Senhor Jesus Cristo, como é dito lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, Jesus foi a última e mais completa de todas as revelações que a humanidade recebeu a respeito de quem é Deus e a respeito do plano que Deus tem para a humanidade. Você quer saber qual é a forma certa que Deus deseja que você viva? Pois muito bem, olhe para a vida de Jesus Cristo, imite o seu exemplo, viva de acordo com a forma como Jesus viveu, tenha uma existência de obediência à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Muitos cristãos hoje dizem que os mandamentos não precisam ser obedecidos, que Deus colocou os seus mandamentos no coração do seu povo. É verdade, isto está certo. Isto é uma realidade, é um ideal que Deus tem desde os tempos do Antigo Testamento, fazer com que o coração do povo de Deus tenha absorvido o espírito da lei. Mas não quer dizer que os mandamentos de Deus tenham sido por Jesus abolidos ou aliviados para que a salvação das pessoas pudesse ser mais fácil. Isto é mais ou menos, pensar desta forma, é mais ou menos como pensar que Deus elaborou um plano para que a humanidade vivesse, mas depois, como percebeu que a humanidade não conseguia viver de acordo com este plano, então encontrou um plano B, que facilita as coisas, que torna as coisas mais simples para que as pessoas possam ser salvas. Como se fosse um aliviar
para que as pessoas fossem, portanto, salvas de uma forma mais fácil, mais simplificada. Mas repare que isto tem, diríamos assim, esta ideia, embora possa parecer muito piedosa, mas esta ideia tem algumas perversidades sérias que põem em causa, inclusive, o próprio caráter de Deus. Imagine, por exemplo, se Moisés ou Abraão se levantassem e disserem: mas espera aí, nós para sermos salvos tivemos que viver de acordo com padrões elevados. E agora aqueles que viveram depois de Jesus Cristo, aqueles que se chamaram cristãos, tiveram um modo mais simples de serem salvos? Como é que é isto? As regras mudaram a meio do caminho? Por que é que nós não fomos alvo também dos mesmos benefícios ou das mesmas facilidades? Quando nós lembramos que Jesus, o próprio Deus, aliás, faz esta afirmação várias vezes ao longo da Bíblia, quando Ele nos mostra que a sua vontade não muda, que a sua palavra é imutável, que a sua opinião não é como a do ser humano, que hoje é de um jeito e amanhã é de outro, faz todo o sentido olharmos para a pessoa de Jesus Cristo e percebermos que a sua palavra, sem dúvida, continua a ser a revelação necessária para que você e eu saibamos com o que podemos contar em termos de plano da salvação. E não estou a falar aqui de salvação pelas obras, porque não existe nada mais distante do Evangelho do que isto. Contudo, Jesus deixou muito claro que, independentemente da forma como nós sejamos salvos, que tanto para Abraão como para um cristão depois de Jesus Cristo, o método de salvação sempre foi o mesmo, pela graça de Deus e pela fé no Salvador. A diferença entre Abraão e nós é que Abraão olhava para o Salvador como alguém que ainda haveria de vir. E ele recordava disso através do cordeirinho que ele sacrificava. E nós hoje, porque o Cordeiro de Deus já morreu na cruz do Calvário por nós, nós continuamos olhando para o Cordeiro de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, e temos neste evento e na sua pessoa e no seu sacrifício os méritos necessários para o arrependimento, para a transformação e para a justificação. Agora, repare, querido irmão e prezado amigo, a realidade é justamente esta. A palavra continua a ser a fonte da verdade. E ela tem um efeito transformador. Porque João 8,32 diz que a palavra liberta. Ela liberta-nos dos enganos, liberta-nos das armadilhas que Satanás quer colocar na vida daqueles que honesta e dedicadamente procuram seguir o caminho de Deus. Você lembra-se, amigo, que Jesus em Mateus capítulo 24, verso 24, disse que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que se possível, depois de operarem tantos sinais e tantas maravilhas, enganariam, se possível, os próprios escolhidos. E a razão pela qual os escolhidos não serão enganados, apesar dos enganos e dos sinais e maravilhas que os falsos cristos e os falsos profetas farão, é que eles conhecem a palavra. Eles conhecem a verdade. E pela verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo, pela verdade que está expressa e revelada na palavra de Deus, eles poderão efetivamente ser libertos de toda a mentira e de todo o engano, de toda a armadilha. Isto é poderoso, isto é profundo. Nós vamos voltar novamente a João capítulo 14, verso 6, e vamos à última ideia que Jesus ali apresenta, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. No capítulo 10 do mesmo Evangelho de João, no verso 10, no finalzinho do versículo, Jesus diz o seguinte: João, capítulo 10, verso 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Na realidade, uma das ideias fortes que nós vamos encontrar ao longo de todo o ministério de Jesus, diria até quase como uma obsessão que Jesus tinha, era a ideia da vida. Jesus falava frequentemente da vida e apresentava a morte como algo indesejável, como algo pelo qual ele tinha vindo a este mundo justamente para libertar a humanidade deste jugo, deste inimigo que trazia um senso de escravidão a todo o ser humano. Na realidade, nós não fomos criados para morrer, nós não fomos de alguma forma criados para ter um final de existência. É interessante que o fato de que
todas as pessoas que vivem, choram pelos seus mortos, choram por aqueles que partem para o descanso da morte, isto mostra que o ser humano, na realidade, ao longo de séculos e séculos, milénios, gerações após gerações, a humanidade nunca se habituou à ideia da morte. Nós até podemos ter alguma familiaridade com o conceito da finitude da existência humana. Contudo, quando a morte nos toca de perto, aqueles que amamos, ou a nós mesmos, a noção de que estamos à beira do final da existência, algo de estranho se apodera de nós. É uma experiência estranha, uma experiência, sem dúvida, avassaladora. E a razão pela qual o ser humano nunca se habituou à realidade da morte é justamente porque você e eu não fomos criados para morrer. Existe algo dentro de nós que está preparado para uma existência sem fim. Algo dentro de nós que apela pelo senso de uma vida sem fim, de uma vida sem um final à vista. Nós fomos criados para efetivamente viver sem termos um fim, ou um término, ou uma conclusão. É verdade que o único que detém a imortalidade é o próprio Deus, mas Jesus veio para nos oferecer vida e vida em abundância. É por esta razão que no Evangelho de João, ainda no capítulo 11, agora e no verso 25, nós vamos encontrar Jesus fazendo esta poderosa promessa, esta importante afirmação a Marta, quando ele lhe diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por esta razão que você e eu, querido amigo, podemos olhar para a morte, ainda assim, com a noção de que, embora o nosso corpo esteja a envelhecer dia a dia, embora as doenças estejam a dar-nos a noção de que nós somos finitos, embora se diga que a única coisa certa na vida humana é a morte, ainda assim, um dia a morte não será efetivamente a coisa mais certa na existência humana. Ainda assim, aqueles que creem em Cristo podem ter a certeza absoluta de que, ainda que morram, haverão de voltar à vida, porque Jesus o afirmou, Jesus o garantiu. E porque a vida é efetivamente o destino último da existência humana, não a morte, mas a vida é o destino último da existência humana, porque Jesus Cristo veio para garantir-nos esta certeza e veio para nos dar efetivamente esta esperança. Nós podemos e devemos contar com esta fé, com esta convicção que conduza e dirija os nossos pensamentos. Há um texto no capítulo 17, uma afirmação que Jesus fez. Vamos voltar novamente ao capítulo 17. Já estivemos há pouquinho a ver o verso 17, agora convido-vos a ver o verso 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E Jesus, a respeito da vida eterna, ele vai dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora aqui, prezado e querido amigo, repare na afirmação que Jesus faz. E Jesus, ele na realidade, ele não se contradizia. Jesus, na verdade, quando nós olhamos os evangelhos, nós podemos facilmente olhar para toda a coleção de afirmações que Jesus faz e se compararmos palavra com palavra, texto com texto, tema com tema daquilo que Jesus estava a apresentar, vamos perceber que Jesus era coerente com tudo aquilo que afirmava. E quando nós entendemos que Jesus está aqui a dizer: a vida eterna é esta. Querido amigo, você quer entender o que é a vida eterna? Você quer perceber o que consiste viver para todo sempre? A vida eterna é esta, que vocês conheçam a Deus. Porque o grande objetivo da eternidade é que nós possamos reorganizar, aliás, reintegrarmos, religarmos a nossa conexão com Deus, que outrora foi perdida lá no Éden. Deus deseja, Deus anseia, Deus ama poder voltar a relacionar-se com os seus filhos. Deus deseja mais do que tudo voltar a uma relação que outrora foi perdida. É por isto que a palavra religião, que vem da língua latina, da língua
do latim, que quer dizer voltar a ligar, religare, quer dizer justamente voltar a ligar. A religião é exatamente isto. E reparem agora uma coisa interessante. Isto talvez possa ser apenas uma pequena derivação, mas muitas pessoas não gostam de falar de religião. E têm razão. Porque há tantos religiosos que às vezes são tão chatos e tão inconvenientes que parece que querem fazer os outros engolir a sua religiosidade goela abaixo. Mas a religião tem algo de essencialmente magnífico, maravilhoso, que é o de nos poder reconectar com o nosso Criador, com aquele que é o detentor da vida, aquele que é o único que pode transmitir a existência sem fim às suas criaturas, aos seus filhos. E reparem numa outra coisa, a vida sem fim, ou seja, a vida eterna, só faz sentido se for conectada com Deus. Porque imagine uma vida eterna de angústia e de sofrimento. Por isso é preferível a morte. Por isso é preferível que o ser humano, ao final de 50, 60, 70, 80, 90 anos, tenha um final, porque isto é uma forma de lhe dar descanso. Imagine uma pessoa que acumula um conjunto de sofrimentos, de experiências traumáticas, de dramas emocionais. Ao final de 80 anos, a mente desta pessoa está tão carregada de sofrimento que cada dia poderá ser mais um dia de sofrimento e de tortura. Por isso é que só faz sentido a vida com Deus. A eternidade só faz sentido ligado com o Pai. Por isso Jesus diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro. Deus efetivamente quer reconectar-se conosco e quer dar-nos tudo aquilo com o qual Ele sempre sonhou que pudesse ser a existência humana. Você e eu certamente recordamos da narrativa de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, quando a Bíblia nos dá a entender que Deus se encontrava diariamente com Adão e Eva. Imagine o prazer que este primeiro casal tinha em encontrar-se cada dia com Deus, de poder conversar de forma aberta, transparente com os seres celestiais, da forma que nós hoje não podemos fazer e não conseguimos fazer. Mas a promessa da Bíblia é que Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é a personificação da verdade revelada que nos ajuda a vivermos de acordo, desde já, com o plano que Deus tem para nós, para a eternidade. E é nele que nós vamos encontrar a vida como ela realmente deve ser, a vida como ela precisa ser para que possamos estar em condições, você e eu, querido amigo, para podermos viver em conexão com este Deus que deseja, mais do que tudo, ter um relacionamento pessoal com você e comigo, com cada um de nós. Só que este relacionamento que Deus quer ter conosco não é só na eternidade, não é só num futuro distante, num lugar que nós não conhecemos bem, ao qual chamamos de céu. Esta relação, esta intimidade Deus já quer ter com você e comigo hoje. Através da oração, através do estudo da palavra de Deus, através de uma relação de confiança, de proximidade emocional, onde Deus se revela, onde Deus nos fala ao coração, onde Ele nos ajuda a perceber realidades que só, de fato, o Espírito Santo nos pode mostrar, através da forma como a Bíblia nos mostra como Jesus vivia, como Jesus pensava, como Jesus se relacionava com as outras pessoas. Esta é a forma como Deus realmente quer se relacionar conosco. Esta é a forma como Deus deseja que você e eu possamos aprender sobre o que significa ser um filho de Deus. Por esta razão, Jesus lhe diz a si e me diz a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus o abençoe, querido amigo. Que você e eu possamos encontrar